Paz do Senhor a todos, uma boa noite aos irmãos presentes. Estamos aqui iniciando mais um dos nossos estudos quinzenais, às quartas-feiras, falando sempre sobre algum tema relevante à Palavra de Deus e aos nossos dias, para a gente poder encaixar aquilo que temos aprendido com a nossa experiência do cotidiano e assim ter uma vivência cristã um pouco mais completa. Basicamente está todo mundo gripado essa temporada, então não estranhe se de repente tiver alguma diferença de voz, alguma rouquidão, ou mesmo se a gente espirrar em algum momento, os irmãos perdoem. Vou tentar me controlar ao máximo. E o estudo de hoje, como a gente tinha combinado, não no último estudo, que eu não tive presente, fiz uma palestra no Colégio Castro Alves, o Alex esteve aqui com vocês, acompanhei pelo YouTube, assisti. No meu último estudo, eu mencionei que a gente tiraria um tempinho para poder fazer uma análise de uma canção de palavra antiga, que inclusive também serviu de base para a minha argumentação e a apresentação do filósofo cristão Huckmacher para a igreja. E a partir da interpretação da canção, talvez exercitarmos um pouco as nossas capacidades intelectuais, a nossa habilidade de interpretação, de homilética, por assim dizer. Porque, embora a gente use muito o termo homilética dentro da teologia para interpretação das Escrituras, como Alex bem citou no último estudo, a respeito das figuras de linguagem presentes na Bíblia, não é como se ela fosse uma disciplina teológica exclusivamente. É a capacidade de transformar a interpretação mais adequada em um método, ela permeia toda a literatura. Não por acaso a gente estuda as figuras de linguagem inicialmente nas aulas de português e literatura brasileira e não necessariamente em teologia, embora a gente volte a estudar esse tipo de assunto em teologia, focado em interpretar corretamente as histórias e as situações que a Bíblia descreve, porque são níveis diferentes de literatura. Nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos crônicas, às vezes descrições até bem detalhadas e cansativas de ler em alguns tópicos da Bíblia. Mas o que eu vejo de maior dificuldade nas pessoas em exercitar a interpretação é conseguir exercitar a interpretação em textos com referências. E eu espero não ser muito repetitivo no uso desse termo aqui hoje, porque se qualquer um de vocês abrir a Bíblia em qualquer parte, você vai notar que, qualquer Bíblia inclusive, naquela parte de baixo, do rodapé da página, sempre vai ter um monte de outras referências bíblicas que fazem uma ligação entre os textos que você esteja lendo com outros textos bíblicos que amarram o sentido com o texto principal, não é mesmo? Logo quando foi lançado o universo cinematográfico da Marvel, as pessoas acharam, que legal, que bacana, porque terminava um filme e ele dava um gancho para o próximo. E os filmes começavam a fazer referências uns aos outros, a acontecimentos que de repente envolviam outros dos filmes da Marvel, outros filmes da mesma franquia. Do mesmo jeito que quando você está assistindo um seriado, o próximo episódio, em geral, porque tem exceções, tem aqueles episódios, por exemplo, de sitcom, que eles terminam dentro dos 40 minutinhos fechadinhos de cada episódio, terminam em historinha, tipo Simpsons e tal. Mas você tem uma boa parte dos seriados que funciona quase como uma novela, até porque novela também é um tipo de seriado, em que os episódios que vêm adiante, eles fazem referência aos episódios anteriores. Onde que isso aqui vai entrar na questão da interpretação da música do Palavra Antiga, que inclusive leva o nome do Hans Huckmacher, Huckmacher, com a Bíblia? Basicamente, porque quando as pessoas perguntavam algo sobre a lei para Jesus Cristo, ele dava uma resposta em alguns momentos, que era a seguinte: conheces as Escrituras? Como as interpretas? E aí ele ouvia o que a pessoa dizia e ele fazia sua ponderação e até sua correção em cima desse tipo de resposta. Temos passagens assim no Evangelho. Não vou ser extensivo, até porque a ideia de hoje é ter um estudo um pouco mais curto, mas se pegarmos, por exemplo, o texto que eu quero usar para a gente dar abertura, que é Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 15, vou ler só um trechinho aqui para não ficar muito extensivo logo no começo, onde Jesus, ele é
confrontado pelos discípulos de por que ele falava através de parábolas, ou seja, sem ir direto aos finalmente do que ele queria dizer. E aí a resposta vem dizendo o seguinte: lhes falo por parábolas, para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. O que é isso aqui? Eu quero que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam e nem compreendam. Isso é linguagem cifrada. É como se você tivesse camadas de significado dentro da linguagem. E esse problema de camadas de significado dentro da linguagem, ele também vai permear parte daquilo que foi falado no estudo a respeito de Huckmacher e da visão dele enquanto filósofo cristão na arte, e vai fazer um gancho também com o estudo do Alex a respeito de música cristã. Porque, guarda isso aqui, camadas, certo? Lembra do filme do Shrek, né? Burro, a personalidade das pessoas é como uma cebola. E o burro fica sem entender, e o Shrek dá um grito para ele. Tem camadas, cara, camadas, né? Camadas. Então vamos lá. Os versos da música de palavra antiga, eles podem dar alguns vislumbres sobre como você pode escolher boas canções, bons filmes ou mesmo boa literatura para você consumir baseado em referências. Qual que é a grande dificuldade do cristão em conseguir sobreviver no mundo da mídia, hoje em dia principalmente? Não é só porque tem uma treta a cada semana, não é só porque muito daquilo que é veiculado é excessivamente sensual, é excessivamente violento, tem conteúdo moral duvidoso, tem ensinamento errado. Não é só por isso. A dificuldade, ela também está na nossa falta de interiorização de princípios que permitam compreender a diferença do que é bom, do que é belo, do que é agradável. E isso não é apenas um problema do cristão, isso é um problema que, inclusive, como Huckmacher ele citou e eu trouxe aqui no último estudo, é um problema que permeia mesmo o mundo, mesmo pensadores de esquerda, que têm crenças completamente antagônicas com as dos cristãos, eles também olham para a arte e pensam: que diabo está acontecendo? E aí, um ponto que eu queria levantar aqui para nós começarmos é: o que a letra diz, afinal de contas? Eu leio Huckmacher e você, João Paul Sartre. Quem foram essas duas pessoas? Porque quando você assiste um filme da Marvel e você vê, essa cena aqui tem a ver com, sei lá, o Guerra Infinita 1, isso aqui tem a ver com o Capitão América, isso aqui tem a ver com o Soldado Invernal. Você vê e faz uma ligação, se você tiver assistido os outros filmes. Se não, passa batido e você fica sem entender que diabo está acontecendo e desliga a TV ou então sai do cinema enfurecido porque você não entendeu o filme. Quando o filme não foi feito para ser entendido isoladamente, pelo menos em uma parte do seu enredo. Já que franquias, elas funcionam como novelas, funcionam como seriados. Os conteúdos, eles são autorreferentes, né? Já que, quando você vai parar para pensar, são vários filmes de vários personagens, mas, poxa, é uma mesma história, é um mesmo universo. O que a Bíblia se propõe a ser, enquanto escritura sagrada? Um compêndio de livros escritos por um monte de gente, de épocas diferentes, estratos sociais diferentes, mas que a gente entende que é uma única história. A história de Deus se revelando à humanidade. Isso todo mundo concorda, né? Maravilha. Entender as conexões, as referências, ajuda você a entender do que essas pessoas estão falando. Então, quando você vê, por exemplo, salmos fazendo referência a outros salmos, você não se assusta, se você conhecer a referência. Quando você vê Jesus respondendo ao diabo, ele está usando referências ao Antigo Testamento. Quando você vê Paulo fazendo toda uma narrativa da história da salvação, porque Paulo monta grande parte do esqueleto teológico que as tradições cristãs têm até hoje, ele está simplesmente fazendo as citações do Antigo Testamento. Estevão, antes de ser apedrejado, ele basicamente está fazendo referências ao Antigo Testamento para que quem o estava ouvindo conseguisse entender o porquê ele pregava que Jesus era o Messias, Filho de Deus, que tinha nascido, morrido e ressuscitado.
Claro que a resposta, no caso de Estevão, não foi das melhores, ele acabou sendo apedrejado. Mas a demonstração e a capacidade de síntese que ele teve entre referências de lugares diferentes da Escritura, ela é louvável. É uma capacidade muito grande de você pegar e você olhar o horizonte daquilo que toda a Bíblia apresenta e você dizer que está apontando para quem? Está apontando para Cristo. Quando na letra do Palavra Antiga ele vem dizendo, eu leio Huckmacher, você Jean Paul Sartre, você tem que saber quem são essas pessoas, ele está se referindo a quem? Linguagem não é um negócio que funciona a partir de, olha, uma palavra significa outra palavra. Não, uma palavra significa um ente. O que é um ente? É um termo que a gente usa em filosofia para dizer que aquilo que a palavra nomeia existe, e ainda que não exista, no momento que você fala, passa a existir. Quer ver um negócio legal, que inclusive tem conexão com o nosso próximo estudo, que será, finalmente, o estudo sobre Gênesis, aprofundado, as camadas de Gênesis, né? Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele começa lá dizendo, primeiro haja luz e houve luz, né? Aí haja uma coisa, essa coisa vai passando a existir. Quando você chama uma coisa que não existe por um nome, ainda que essa coisa não exista nessa camada, ela passa a existir em outra. Lembra do Shrek? A cebola tem camadas, a linguagem tem camadas. Eu chego para vocês e falo Batman. Batman existe ou não existe? Batman existe ou não existe, gente? Ficou complicado? Não, é simples, Batman não existe no nosso mundo, mas Batman existe enquanto uma criação do Bob Kane e do Bill Finger num universo que é o que eles escreveram. No universo em que o Batman foi escrito, ele existe. No nosso universo, ele é um personagem de quadrinhos. Então, quando você diz, por exemplo, uma palavra como nada, o que é o nada? O nada é a ausência dos entes e, por tabela, aliás, deixa eu inverter isso aqui para ficar filosoficamente correto. O nada é a ausência do ser, o nada é o não ser. E, por consequência, é a ausência dos entes. No nada, não há nada. Então, o nada não pode existir. Porque o ser é Deus e as coisas criadas são os entes. E a palavra diz que nós, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Então, as coisas que existem estão, de certa forma, com Deus sendo o alicerce, o chão, ou mesmo dentro de Deus, como algumas interpretações teológicas trazem. Qual que é a questão aqui, então? A questão é que você tem uma palavra para nomear algo que não só não existe, como não pode existir, mas o conceito existe. Bugou a cabeça? É para bugar, porque o nada é um paradoxo. Ele não existe, mas você pode nomeá-lo, e ao nomeá-lo ele passa a existir. Bagunçadinho, né? Então vamos lá. Tirando esses exemplos em que a pessoa ela existe talvez por ser um personagem fictício, ou em que existem palavras como nada, que você está nomeando algo que não existe, mas ao nomear essa coisa passa a existir, de quem que o Huckmacher, aliás, de quem que a música Huckmacher está falando quando fala de Huckmacher? Do Hans Huckmacher, óbvio, né? Mas quem é o Jean Paul Sartre? Jean Paul Sartre, em 2000 e... Deixa eu ver se eu não vou falar uma besteira aqui. Eu acho que foi em 2016 ou em 2017, teve uma reunião na Câmara de Vereadores aqui do município, tratando de alguns temas a respeito de como deveria ser o processo de saúde, e tinha todo um conteúdo carregado ideologicamente, de ideologia de gênero, de inclusão de, enfim, pessoas chamadas de não binárias no serviço de saúde, tirar dinheiro de uma coisa para outra. E eu me lembro que eu tive um pronunciamento lá, em que eu falei duas coisinhas, falei mais, né, mas vou citar aqui duas. Primeira, como é que você está tentando incluir dentro do SUS cirurgia de troca de gênero, quando você às vezes vai num posto de saúde para fazer um exame de sangue e não tem nem o adesivinho para você colocar, né, para estancar seu sangramento. Financeiramente um absurdo. Mas tem outro ponto. O texto do encontro, da conferência de saúde que tinha acontecido na Câmara, tinha Simone de Beauvoir como base, que é uma autora feminista, ateia, bissexual, com um rastro enorme de abusos sexuais de meninas cometidos por ela e por seu esposo. Inclusive, ela assinou um manifesto na França,
enquanto viva, pedindo a redução da maioridade sexual para que ela e o marido pudessem ter suas aventuras sexuais com crianças. E tema meio pesado, né? O marido dela é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi um filósofo ateu francês, que ele ganhou muita visibilidade não por ser um bom filósofo, mas por estar sempre na TV, assim como acontece com os filósofos brasileiros, que não são muito bons. Os bons, infelizmente, já morreram e não tiveram o alarde que a mídia propicia. E quando a Palavra Antiga coloca assim, olha, eu sou cristão, eu leio Huckmacher. É um cara que fala da arte a partir de uma perspectiva cristã, a arte como sentido, a arte como reflexo da criação divina, como subcriação, como algo que preza por deixar o ambiente mais belo e oferecer assim para nós uma parte do gozo celeste aqui na terra a partir da criação, para que a gente lembre da nossa vivência com Deus, para que isso seja parte da nossa reconciliação e para que a arte que o mundo produz, ela não nos chame a atenção, como acontece muitas vezes aqui nas festas juninas, para que a gente tenha práticas que o Senhor não aprova, certo? Enquanto que o Jean-Paul Sartre, ele sendo um filósofo ateu, ele acreditava que a vida não tem sentido. Então, caberia ao ser humano criar o sentido da própria vida a partir da sua vontade. E qual é o problema de você criar um sentido para a sua vida e normas pelas quais se conduzir a partir da sua vontade? Porque a gente sabe que a vontade das pessoas pode ser contraditória. Você pode querer uma coisa que é o exato contraditório do que os seus pais querem, do que a polícia quer, do que a comunidade onde você mora quer, do que os seus vizinhos querem, e aí a gente vai ter muito problema de convivência. O Sartre ele é tão safadinho que ele entendia isso, e ele tinha uma frase que foi muito famosa, que é: o inferno são os outros. Ou seja, quem é você para ficar impedindo eu de realizar, aliás, me impedindo de realizar aquilo que eu desejo? É engraçado que muito da filosofia francesa do século XX, ela está impregnada de noções que vêm de Nietzsche, que é alemão, de Sartre, que é francês, e de um outro francês que é o mais citado na universidade brasileira, que é Michel Foucault, que por acaso também era um abusador de crianças, homossexual ativo, e que periodicamente viajava até a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele, sabendo que era soropositivo, ia até casas de entretenimento adulto homossexual para deliberadamente satisfazer as suas vontades e espalhar o vírus. Ele sabia que ele estava doente, ele sabia o que estava fazendo, ele simplesmente não se importava. Então é disso que a Palavra Antiga está falando. Vamos colocar em perspectiva. Huckmacher, filósofo cristão, preocupado com a falta de cuidado que nós cristãos temos tido com a beleza, enquanto parte do cuidado com o ambiente que Deus nos propicia para nos lembrarmos dele, e Jean-Paul Sartre, um abusador de criancinha. É isso aqui que ele está contrapondo. E a galera da universidade lê essas coisas. Então existe uma tensão entre a vida cristã e a vida secular, que não é apenas uma tensão teórica. Eu estou trazendo aqui deliberadamente mais sobre a vida de Jean-Paul Sartre do que necessariamente sobre a obra, de propósito. Porque você pode até pensar assim, olha, a obra é o artista. E eu entendo esse pensamento, em alguns momentos eu até uso, porque você nem sempre sabe que tipo de vida aquela pessoa que você está consumindo viveu, e muitas vezes isso não importa. Mas quando a filosofia da pessoa ela é agressiva do ponto de vista moral, do ponto de vista metafísico, ou quando ela está incorreta, não por, sei lá, medo de ser censurado, não por um deslize, não por um erro que você cometeu de repente por não estar com foco suficiente quando você escreve, porque pode acontecer, mas porque propositalmente você está refletindo na sua obra algo de perverso que existe dentro de você mesmo. O finado Olavo de Carvalho dizia que as ideias, elas contêm em si mesmas a potência dos seus resultados. O que é isso? É como se algumas ideias, de tão ruins, elas já concentram dentro delas o seu resultado, e o seu resultado é majoritariamente ruim, ainda que tu consiga tirar uma outra coisa produtiva do lado de dentro. E a gente vai, ao final do estudo, espero, conseguir explicar um pouquinho da dualidade que é isso. Até que ponto um intelectual ou um artista, ele consegue, né, trazer algo de belo, de
imaterial, de transcendental, de espiritual para a sua obra, e até quando essa obra é impregnada pelos seus próprios pecados. Isso é uma questão relevante? Não sei, talvez seja. Para alguns, com certeza é. Então, é importante a gente abordar isso do ponto de vista de que nós podemos ter irmãos que se incomodam com esse tipo de conduta. Eu me lembro que alguns meses atrás, o pastor Rodrigo Mocelin, no YouTube, ele fez um comentário a respeito de um dos participantes lá da banda Preto no Branco, porque ele havia aderido a uma moda que era o tal do cropped, né? Vocês viram aquele negócio, umas camisas masculinas cortadas, mostrando a barriga? O pessoal achando isso o fim do mundo. Gente, isso é volta de moda dos anos 80. Quem lembra, por exemplo, do desenho do Flash Gordon que passava na Rede Manchete, nas tardes, no tempo em que existia a Rede Manchete, que era mais ou menos década de 90, final da década de 80. Era um personagem que estava repaginado, que é um personagem bem antigo, Flash Gordon, e eles fizeram uma versão do Flash Gordon em desenho, lá no finalzinho de 80 para começo dos anos 90. Ele usava cropped. O personagem usava cropped. Não é como se fosse uma coisa super recente. Mas o ponto que eu quero levantar aqui não é nem tanto os ciclos que a moda fica se repetindo, pelo menos desde a modernidade no Ocidente, porque o Oriente é outra coisa. Mas a gente se preocupa com a conduta, por exemplo, dos músicos cristãos. Eu não vou colocar todos os artistas aqui nesse ponto do estudo, mas porque a gente também é mais ligado com música do que com as outras artes, para falar bem a verdade. A gente se preocupa com a conduta da pessoa que produziu um conteúdo que a gente está consumindo, não é verdade? Pelo menos algumas partes das igrejas cristãs protestantes têm uma preocupação maior nesse sentido. Então vamos lá. Isso foi só a primeira frase da música do Palavra Antiga. Eu leio Huckmacher, você Jean Paul Sartre. Vamos usar referências, vamos aprender a usar referências, vamos aprender a garimpar e a escavar que diabos as pessoas estão falando e o que elas querem dizer com isso. As palavras não estão soltas no ar, sem significado. As palavras sempre têm significado. A palavra de Deus, inclusive, diz que não há nenhuma língua entre os homens que seja sem significação. E se eu não souber a língua daquela pessoa para quem eu falo, eu sou bárbaro para ela. Quem diz isso? Apóstolo Paulo. Pode fuçar, pode dar um Google. Não vou trazer todas as referências bíblicas aqui hoje, mas vou dar ideias para vocês conseguirem buscar essas referências mais tarde, quando vocês assistirem a gravação desse estudo. E a música prossegue. Ele vem dizendo: na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios para ti. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos para ti. Cidade dos homens, cidade de Deus, do que o autor da canção está falando agora? Está falando do filme Cidade de Deus? Não, mas o filme Cidade de Deus tem uma conexão com essa frase, por incrível que pareça. Cidade de Deus é o nome de um livro de um filósofo cristão chamado Santo Agostinho, em que ele faz uma comparação entre a cidade de Deus, regida pelos princípios divinos, a Nova Jerusalém que é descida dos céus, e os reinos humanos, numa abordagem muito parecida com a que o final do Olavo de Carvalho fez no livro Jardim das Aflições, em que ele compara o jardim do Éden e o desejo do homem de se reconciliar com Deus para voltar ao jardim, que nem naquela música de Paulo César Baruch, né, o Jardim da Inocência, e o jardim de Epicuro, que era um filósofo grego, não necessariamente ateu, mas meio agnóstico, assim, não se importava muito com esse negócio, porque ele tem um trilema que filosoficamente não é possível resolver, né? É um dilema em 3 partes, que é, deixa eu tentar reproduzir ele de cabeça aqui, se eu errar, depois vocês dão um Google lá e corrigem, mas era mais ou menos o seguinte: o Epicuro ele dizia que se Deus pode tudo e é bom, então o mal não tem justificativa. Se Deus não pode tudo e é bom, então ele não é onipotente. E se ele pode tudo, mas tolera o mal, então ele não é bom. Então fica um negócio que logicamente não dá para resolver. Por isso que o Epicuro, vou deixar esse negócio de Deus para lá, eu vou ver minha vida aqui no meu jardinzinho, me alegrando aqui com os meus amigos e comendo minhas comidinhas e tal. Ele muitas vezes é considerado um filósofo mais hedonista, mas também uma definição errada, porque Epicuro ele também fala muito sobre o prazer de evitar o prazer. O prazer de não ser um hedonista, né? Por assim dizer, se você for exatamente olhar para o que ele dizia. Só que dentro da filosofia, no Brasil pelo menos, beberam tanto de Epicuro, que quando o Olavo escreveu o Jardim das Aflições, ele resolveu fazer uma comparação entre o Jardim do Éden e o Jardim de Epicuro, que seria um lugar onde você não tem que se preocupar com Deus, com problema. É tipo,
Quem assistiu o Rei Leão aqui? Alguém assistiu o Rei Leão? Hakuna Matata, Timão e Pumba. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, né? Cantei bem? Então, é tipo um Hakuna Matata. Só que o Hakuna Matata, ele é filosofia de irresponsável. Quando o Simba começa a falar com o Timão e o Pumba a respeito do pai dele, a respeito de como era ser um leão, meio que, eles dão risada da cara dele. E tem aquela cena do Rei Leão em que o Mufasa ele aparece lá e dizendo: você esqueceu de quem você é, né? Dando um tapa na cara do Simba. Tipo, você está se comportando como irresponsável, você não está vivendo como leão que você é, né? Tem muitas abordagens cristãs para esse filme, apesar de ele ser um filme tanto controverso, como tudo que a Disney faz, porque a Disney, ultimamente, onde eles colocam a mão, eles têm estragado, né? Tem um toque de Midas reverso nas produções que eles têm tocado. Mas teve uma época em que teve umas coisinhas boas lá. O Brasil Paralelo, por exemplo, baba ovo para a Disney. Eu não acho isso muito legal da parte deles. Inclusive porque tem muito mais influência, por exemplo, no Brasil, o Pica-Pau, o Warner Bros. Com o Pernalonga e outras coisas, e mais recentemente a Cartoon Network, do que necessariamente a Disney na formação das nossas crianças. Mas isso é papo para outro dia. Se vocês chegarem num episódio da Brasil Paralelo lá, criticando, descendo a lenha no que eles falaram sobre desenho animado, fui eu que escrevi, tá? Depois eu mando para vocês. Então, voltando aqui à questão do Huckmacher. Então, a gente entendeu quem é Huckmacher, a gente entendeu quem é Jean-Paul Sartre, a gente entendeu que quando a letra da música fala de Cidade dos Homens, ele está se referindo a uma obra filosófica de Santo Agostinho. E aqui eu vou fazer alguns parênteses para que a gente consiga entender onde é que tem uma conexão entre a Bíblia e essas abordagens que, por acaso, o autor da música, conhecendo tanto a Bíblia quanto conhecendo a obra do Huckmacher, resolveu escolher para formular a canção. A gente vai dar uma olhadinha em Colossenses 2,8, abre aí a sua Bíblia rapidamente. Colossenses 2,8. Isaías 6, do 9 ao 10. Isaías 6, do 9 ao 10. E aquele texto básico de basicamente todas as pregações que falam sobre como o cristão deve lidar com o mundo, com a cultura mundana e tal, que é Romanos 12, versículo 2. Vou pedir para que os irmãos leiam para mim, para a gente ganhar tempo. Repetindo, Romanos 12, versículo 2, Isaías 6, do 9 ao 10, e Colossenses 2, 8. Quer encontrar primeiro qualquer um dos textos, sinaliza para mim, pode fazer a leitura. Isaías 6, vamos lá. Rapaz, o texto além de bonito. Onde é que eu ouvi isso? Será que tem outra passagem da Bíblia que fala? Vocês perceberam que o versículo de abertura que a gente utilizou lá de Mateus 13, né, em que Jesus vinha falando de por que ele explicava as coisas por parábolas, ele está citando Isaías. Referências. Eu desafio você a começar a fazer seus estudos bíblicos em casa, sua leitura bíblica, lendo as passagens de rodapé. Você vai ver que vai fazer isso aqui, ó. Vai virar uma teia de aranha, que você vai começar a ligar partes da Escritura umas com as outras. Alguém encontrou Colossenses 2,8? Ninguém vos escravize com vãs filosofias, segundo as leis do mundo e não as de Cristo, né? Olha só que coisa interessante. Isso
responde por que que o autor aqui da música, ele cita em paralelo filósofos cristãos, filósofos mundanos. Por que que ele coloca aqui o Huckmacher e o Jean-Paul Sartre? E por que que ele coloca aqui na sequência, né, o contraponto entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, assim como fez Santo Agostinho. Mas ele continua, tem outras referências na música de palavra antiga. Ele está falando de coisas e pessoas reais, certo? Coloca isso na sua cabeça. Palavras não se referem a palavras. Palavras se referem a entes. Entes reais. Com poucas exceções. E mesmo essas exceções você pode pensar assim, que nem o exemplo que eu citei do Batman, né? Ele não existe nesse mundo, mas ele ainda existe como personagem fictício e ele existe dentro das páginas do gibi. Camadas. Vamos lá. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. Rembrandt foi um pintor associado à tradição realista na arte, que entendia que o papel da arte era a representação do belo nas coisas, nos entes. É por isso que você vê uma pintura de Rembrandt, às vezes você olha para a cara da pessoa, você consegue enxergar quase os pecados que a pessoa comete, né? É profundo. Se ele pinta o rosto de uma pessoa de luto, você consegue sentir o peso, sabe? É muito realista. E os pintores hoje que seguem o Rembrandt, eles prezam também pela representação mais realista possível daquilo que eles estão pintando, seja uma paisagem, seja uma pessoa. E isso foi parte da tradição artística, e eu quero que vocês entendam isso. O cristianismo, em algum momento, ele resolveu abandonar a arte. Rembrandt era cristão. Em algum momento, quando as pessoas passaram a acreditar que o evangelho se resumia apenas no devocional e passaram a descuidar de muitas outras coisas importantes, entre elas a arte, o resultado foi que, esteticamente, surgiram movimentos artísticos um tanto problemáticos. Um deles, que por acaso é alemão, a Alemanha, ela pariu muitas das aberrações que você pode rastrear no mundo atual. A Alemanha, ela pariu o nazifascismo, a Alemanha pariu os campos de concentração, a Alemanha pariu coisas boas também, né? Teve a reforma protestante que, por mais que algumas pessoas falem mal, ela beneficiou até mesmo os católicos, porque agora a missa também pode ser feita em língua vernácula, no idioma da própria comunidade. A invenção da imprensa também veio dos alemães. Só que os alemães, eles inventaram, por exemplo, a música eletrônica, que é uma coisa que eu detesto. Assim, um ou outro elemento até que vai, cara, mas aquele putz o tempo inteiro, meu Deus, que coisa irritante, cara. É uma super simplificação da música, e é um exagero de repetição que aquilo me irrita profundamente. Eu entendo que tem algumas pessoas que gostam, entendo que tem exceções, mas, sabe, é aquele caso em que a exceção prova a regra. Se é exceção, é porque a regra não é boa. Então, sabe, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. E o dadaísmo, ele foi, por exemplo, uma linha artística de arte moderna alemã que influenciou, por exemplo, a Semana de 1928 no Brasil, aquelas formas sem sentido, um monte de coisa assim que, tudo bem, eu entendo que às vezes algumas formas geométricas, alguns padrões de cores colocados de um lado ou outro, pode até ser bonitinho, mas você basear toda uma produção artística nisso, eu acho que é muita simplificação. É uma arte que não tem muito referente, sabe? É uma arte que não está representando alguma coisa real. E isso incomoda algumas pessoas. Eu sei que incomoda outras pessoas além de mim, porque tem um documentário inteiro do Roger Scruton, chamado Por que a Beleza Importa? Está naquela plataforma de vídeos, que não é o YouTube, né? No YouTube tem problema de direitos autorais. Tem no Vimeo, que é um documentário da BBC. E ele fala sobre isso. O desconforto estético, por exemplo, que você tem quando você está numa cidade grande igual São Paulo, em que você pode olhar para alguns lugares que assim, tem uma arquitetura mais antiga, você meio que se sente mais acolhido, mas tem aqueles prédios enormes, né? Tem aquela coisa meio opressora, escura, linhas muito geométricas, assim, sabe? E você olha para aquele negócio desumano, e aí você não entende por que algumas pessoas que moram tipo em condomínio, né? Que parece um ar-condicionado, que elas ficam tanto quanto revoltadas com aquele ambiente, elas passam a pichar aquele ambiente, elas passam a depredar aquele ambiente, que é uma coisa que você vê muito em menor escala, em cidades pequenas que foram se moldando organicamente, em torno de quando as pessoas resolveram se organizar, né?
que não é um negócio que saiu da cabeça de alguém que resolveu redefinir como é que se deveria ocupar o espaço de uma cidade. O dadaísmo, ele é basicamente a aplicação do desconstrucionismo e do niilismo na arte. Então a arte não precisa ter significado, ela não precisa representar nada. Então qualquer coisa pode ser arte, que inclusive isso dá um link com o último estudo, né? Eu lembro que até a professora Marinha, quando estava presente, ela conversou um pouco disso no final do estudo da última vez. Dentro de uma música que muita gente não presta atenção, a gente está passando por parte da história da filosofia e por parte da história da arte. O dadaísmo de Berlim, ele é um dos estopins, se não o maior, para que boa parte da arquitetura ela virasse a chave, boa parte da pintura virasse a chave, boa parte das produções artísticas parasse de prezar pela harmonia que a gente vê na criação, porque enquanto você reflete a criação, você está refletindo a harmonia do Deus que criou essas coisas. Quando você passa a querer criar uma outra coisa a partir do nada, uma coisa sem referente, o resultado é arte moderna. A arte moderna bebe do dadaísmo. Então, é uma contraposição que o autor da canção está colocando entre a verdade divina na criação e sua relação com a arte e o ideal do dadaísmo, que é basicamente rejeitar o propósito e a ordem naquilo que é produzido. Um outro ponto da canção de Palavra Antiga é que ele vem dizendo: eu monto um paradoxo no palco, mas você anda zombando da cruz. E aqui tem um texto que eu acredito que explica bastante o que o autor da canção quis expressar, que está justamente em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Eu quero que os irmãos leiam junto comigo, eu vou fazer a leitura principal, mas a gente vai lá para 1 Coríntios 1, 18. Deixa eu ver se está correto isso aqui. 1 Coríntios 1, versículo 18, e a gente vai lendo até o 25. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a palavra de Deus, não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Eu já vi muito pregador levantar e fazer pregação assim superficial, dizendo que a Bíblia não tem paradoxo. Cara, se isso aqui não é um paradoxo, eu não sei mais o que é. A Bíblia está recheada de paradoxos. Isso não é um problema, muito pelo contrário. Algumas coisas só podem ser resolvidas por paradoxo. Quando você vê muita gente dando explicações exageradas sobre por que uma pessoa deixou um pedaço de lixo num lugar e aquilo é arte, ou por que a pessoa jogou um balde de tinta numa parede e não transformou aquilo numa coisa bonita, mas deixou aquela mancha lá e está chamando aquilo de arte, eles vão dar uma explicação toda técnica para você, toda cheia de firula, toda cheia de malabarismos mentais, sabe? E quando você para pensar, o pessoal engole, porque tem uma aparência de racionalidade, enquanto que coisas que são perfeitamente racionais, às vezes as pessoas negam. Eu não sei quantos de vocês, por exemplo, gostam de matemática. Meu pai é professor de matemática. Eu tenho um apreço estético pela matemática, sabe? Eu não sou super bom na matéria, mas eu gosto de entender os conceitos que estão por trás da matéria. Até porque eu gosto bastante de lógica, e matemática e lógica são meio que cara e coroa, né? São dois lados de uma mesma moeda. E existe um negócio em matemática chamado conjunto de Mandelbrot, né? Não sei se a pronúncia é bem essa, que eu não sei exatamente qual é o idioma do termo, mas é tipo, se você pega um número irracional e você transforma ele num gráfico,
Você sabe o que você vai ver? Você pega esse gráfico no computador e você dá zoom em qualquer parte, ele tem uma assinatura. A assinatura que eu quero dizer é um formato geométrico que se repete em qualquer parte, em qualquer tamanho. E assim, é infinito. Infinito mesmo. Não importa quantas vezes você dê zoom no padrão, ele sempre vai reproduzir a mesma assinatura, o mesmo padrão de desenho. Por que isso é importante? Basicamente, porque a gente apresenta a Deus como um ser que é imaterial. A matemática também é imaterial, né? Pega o número 1 e me mostra. Pega o número 16 e me mostra, né? Pega 16 dividido por 4 e me mostra. É uma abstração, é algo imaterial, certo? Então, beleza. Deus e matemática são imateriais. Se você resolve fazer uma régua, sei lá, de 1 metro, 1,5 metro, que deve ser mais ou menos o tamanho dessa mesa, entre os decímetros, você pode colocar centímetros, entre os centímetros você pode colocar milímetros, você também pode dividir os milímetros, e assim sucessivamente. E se você continuar fazendo divisões, a partir das máquinas que você tem para poder olhar, cada vez menorzinho, você pode colocar números entre números. Você já parou para pensar? Entre o 0 e o 1, tem o 0,0000001. E vai seguindo, e vai continuando. Vocês já pararam para pensar que a matemática é infinita? No seriado Person of Interest, né, ou Pessoa de Interesse, como ficou traduzido aqui no Brasil, tem aquele personagem, o Finch, que em um certo momento ele resolve que ele vai fingir que é um professor de matemática para despistar lá um pessoal que está atrás dele. E na aula de matemática ele diz, olha, está vendo aqui o número π? 3,14, aí vai falando todos os outros números que vem lá, e tem computadores mexendo até hoje para descobrir quais são as sequências de número π lá, não sei quantos mil ou milhões de números adiante, que é um número irracional, não tem padrão de repetição e continua repetindo indefinidamente. E os alunos, velho, fazer isso para quê? Bobagem, isso não tem utilidade nenhuma. Aí ele responde, não tem utilidade? A criptografia do seu computador ela veio disso. Ah, não tem utilidade não? Como é que você acha que eles conseguem fazer número de registro, por exemplo, para a sua carteira de motorista, para o seu CPF, e não ficar repetindo o número toda hora? Como é que você acha que eles conseguem disponibilizar milhões e milhões de telefones para as pessoas? Como é que eles conseguem dividir milhões e milhões de IPs para fazer com que a internet funcione, se não tivesse esse tipo de estudo? E ele completa, ele diz mais, olha, se esse número é infinito, a matemática é infinita, a gente diz que Deus é infinito também, né? Então, se é infinito, ou você pode dizer que Deus é eterno e que o conhecimento de Deus é infinito, mas assim, são expressões equivalentes, não vou entrar nesse mérito agora. Se o número é infinito e você começasse a converter as sequências infinitas de π em letras, você conseguiria, teoricamente, todos os livros que já foram escritos e que ainda serão escritos na história da humanidade. O pessoal da teoria da evolução gosta dessas coisas, né? O Carl Sagan diria que o tempo e acaso são os deuses da evolução, e ele estava certo. Porque às vezes o pessoal da evolução vai dizer, está vendo? O universo é infinito, aí acontece que foi repetindo várias vezes, né? Porque a matemática rege as coisas, e aí as coisas foram evoluindo. O que não casa muito bem com a ciência atual, que diz que o universo começou. Então o universo não pode ser infinito. Mas Deus é. E a matemática também, olha a coisa engraçada. Deus não é material, a matemática não é material. Deus é infinito, a matemática também é infinita. Certo? Então, por que algumas pessoas acham absurdo conceber alguém que não é material e alguém que é infinito? Sendo que nós temos uma representação disso o tempo inteiro, quando a gente usa nossos aparelhos eletrônicos ou quando tu vai pagar uma conta no mercado. É um tópico que eu acho bem interessante para pensar. E por que isso aqui importa? Porque produzir arte sem ordem, sem sentido, é negar que existe, sim, uma linguagem matemática, como diria Galileu, a matemática é a linguagem pela qual Deus criou o universo, atrás de todas as coisas. As proporções, elas não podem ser negadas. Ainda que os números tenham sido inventados, as proporções estão aí, elas são dado da realidade. Criar arte respeitando as proporções é fazer um espelho do divino.
Então, parece uma coisa absurda, uma coisa louca, mas no final das contas, olha só, a gente acabou vendo aqui uma verificação matemática de 1 Coríntios 1, 18 a 25. Então vamos lá. O refrão de palavra antiga: vem jogando tudo para fora, a verdade apressa a minha hora, vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. E aí eu quero que alguém leia Romanos 12, 2, porque essa passagem aqui é meio auto-evidente, mas ela evoca o conceito de Romanos sobre como a gente deve lidar com essas questões, de como o mundo tem apresentado suas coisas a nós, né? Romanos 12, 2, quem encontrar pode fazer a leitura. Conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é não se conformar? É não assumir a mesma forma. Esse conceito de forma, ele é um conceito muito caro para o cristão, e ele é um conceito muito caro também desde a filosofia grega. Eu estou preparando um estudo sobre por que o cristão ele bate tanto na tecla de que o movimento LGBT é intrinsecamente errado e imoral, baseado na teoria das formas de Platão e Aristóteles. Eu vou trazer isso aqui para vocês mais tarde, com fundamentação bíblica, porque é uma coisa que o pessoal pensa que é birra da gente, e não é. Não se conformar é exatamente não manter a forma do mundo, não assumir a forma que o mundo assume. Então a gente precisa renovar nossa mente pela renovação do entendimento, e parte do que eu enxergo como importância de a gente entender que todo o nosso relacionamento com as pessoas, com as coisas, com os lugares, com o mundo, com a arte, ela tem que ser pautado por princípios cristãos, bebe da ideia de que Deus é ordem, sabe? A transformação da nossa mente pela palavra, ela capacita a gente a entender outras coisas também. É por isso que às vezes a gente precisa lembrar para os irmãos que, olha, estudar é bom, sabe? A Bíblia ela tem todo o conjunto de conhecimentos para que você seja salvo, mas ela não tem todo tipo de conhecimento que você pode adquirir, e nem todos aqueles, Deus me perdoe e me guarde, que você precisa na prática do seu dia a dia. A Bíblia não te ensina a calcular integral, por exemplo. Ensina, Gleison? Não. Foi uma coisa que o Gleison teve que passar, não foi? Por que eu estou falando isso? Porque dentro dos círculos cristãos, quando a gente fala desses assuntos mais complicados, o pessoal torce o nariz, e não é para torcer o nariz. Todo conhecimento, toda verdade revelada, se Deus é ordem, se Deus impregnou toda a sua criação com seus caracteres matemáticos, se Ele escreveu na sua criação com uma linguagem infinita, inclusive, infinitas seus significados, quer dizer que nós podemos ver a magnitude de Deus através de outros conhecimentos. A gente que é cristão, protestante, estamos aqui na igreja evangélica pentecostal, a gente não crê em nuda escritura, tá? A gente crê em sola escritura. E eu quero falar aqui com todas as letras qual que é a diferença. Nuda escritura é quando um cristão diz: eu não preciso estudar nada além da Bíblia para eu viver. E aí eu tenho que fazer minha correção. Você não precisa estudar nada além da Bíblia para ser salvo, mas para viver você precisa estudar outras coisas, inclusive até para você pregar o evangelho para algumas pessoas. Agora, o sola escritura é justamente o princípio da reforma que preza pelo entendimento de que a revelação de Deus ela está completa na Escritura. Enquanto que existem ramos do cristianismo, como por exemplo o catolicismo romano, que vai colocar outras coisas além da Escritura, como por exemplo a tradição, como por exemplo o magistério da igreja. E a gente é mais minimalista. A gente olha às vezes para algumas coisas da tradição e a gente pensa: poxa, tem coisas aqui que não está casando com o ensino bíblico. Então, por sermos mais minimalistas, a gente crê no sola escritura, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, boa para corrigir, aperfeiçoar, etc., né? Vocês conhecem muito bem a passagem bíblica. Conhecimento é paradoxo. Esse é um dos pontos que é difícil da gente conseguir a adesão das pessoas, mas de fato quando você olha para essas coisas ele é paradoxo, porque o conhecimento é infinito. E aí, a segunda parte da letra, depois que ele diz: eu monto o paradoxo no palco. Eu sei que algumas coisas que eu falo podem parecer loucura, mas não são loucura. É como se ele estivesse dizendo isso. Mas você anda zombando da cruz, sendo que a cruz, ela é
justamente o ponto central do cristianismo. Zombar da cruz é rejeitar a salvação de Cristo. É por isso que virou aquela polêmica, por exemplo, quando o Kleber Lucas falou que o alvo mais que a neve era racismo, porque o alvo mais que a neve é uma referência a Deus dizendo que iria purificar o pecado das pessoas, a ponto de que, mesmo que ele fosse vermelho como carmesim, se tornaria alvo como a neve. Está lá em Isaías. A metáfora foi escolhida pelo próprio Deus. Então, brigar contra a metáfora nesse sentido, querer dar outro significado que não o significado real, é brigar com o que Deus disse. Hebreus 12:2 vai nos dizer o seguinte, já estou encerrando. Hebreus 12:2. Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Como é que você pode pegar e fazer uma zombaria com a cruz de Cristo, sendo que é o sacrifício que nos reconcilia com Deus? O que sobra para uma pessoa que rejeita a cruz, senão a condenação? E aí eu entendo quando Jesus diz, olha, quem não crê em mim já está condenado. E terminando essa extensa interpretação da canção de palavra antiga, ele vem terminando dizendo: toda vez que procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor sabe o que eu quero, não me furto a certeza, és a vida que eu quero, Deus, Deus, Deus. Lembrando bastante aquela passagem de Colossenses 3,17, né? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Ele, através de Deus Pai, né? Tudo que fizer, fazer para a vontade, para a glória de Deus. Por que isso é importante? Porque aqui eu quero colocar 5 tópicos que podem ser trabalhados para a gente depois, sei lá, num debate. Eu estava pensando aqui em algumas coisas. Teve uns dias atrás que eu comentei com o Kleber, a gente podia fazer, sei lá, uns momentos assim, diferentes nos estudos, um debate, calvinismo, arminianismo e outras posições teológicas, né, molinismo. E essa questão aqui da arte, ela também cabe. Veja, dentro do cristianismo, vou usar a música como exemplo, né? Você tem 3 interpretações de como é que a arte nos afeta, como é que a música, o cinema nos afetam. Você tem aquela interpretação de que, olha, não importa se a mensagem é boa ou se aquilo é belo, ou se a mensagem é verdadeira, mas se a pessoa fez lá um sacrifício, alguma entidade, alguma coisa, aquilo está consagrado, deve ser descartado, mesmo que tu nunca saiba se a pessoa fez ou se não fez, né? Que aí já entra todo esse mérito de você ter que investigar muito a fundo a vida da pessoa que produziu a música, o filme, ou seja lá o que for, que ninguém tem tempo para essas coisas, né? Isso eu acho um pouco exagerado. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa uma situação parecida com a carne sacrificada aos ídolos. O ídolo nada é, então você compra a sua carne, come, dá graças a Deus e fica de boa. Eu acho que o princípio aqui para consumo de arte é parecido. Ah, será que fulano fez alguma macumba para fazer sucesso com essa música? Meu, esquece um pouco isso, né? Se a gente for levar o princípio que Paulo traz, essa interpretação ela estaria muito mais ligada a esses ramos do evangelho que são mais místicos do que bíblicos, né? Você tem uma segunda interpretação que coloca que é principalmente importante você consumir arte cristã em detrimento da arte secular, o que é bastante interessante quando você observa, por exemplo, que a adoração, ela não é sinônimo de música. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. E como a adoração não é sinônimo de música, existem músicas que, mesmo sendo utilizadas no culto, mesmo sendo adequadas para o culto, não são adoração. E aí a gente entra num paradoxo de novo, por conta de que algumas canções, elas podem ser adequadas para momentos da vida, para tipos específicos de pessoa, e mesmo para um ambiente de culto, mas não necessariamente seriam adorações a Deus. E tem o terceiro tipo de visão a respeito de música, a respeito de arte, que é basicamente, te mostrou uma coisa bela, guarda a beleza, descarta o que é ruim. Te mostrou uma coisa verdadeira, guarda a verdade, descarta o que é ruim. Ou como a própria palavra diz, retende o que é bom, que particularmente é a parte onde eu me enxergo. Eu tenho uma dificuldade de enxergar música como música gospel e música secular, porque eu já ouvi muita coisa, cara. Já ouvi muita coisa mesmo. E eu
posso dizer com alguma margem de certeza que cerca de 60% das canções cristãs é voluntária ou involuntariamente baseada em músicas seculares. Voluntária porque você pega uma cantora que a irmã Cimeia gosta muito, eu espero que ela não fique com raiva de mim quando eu assistir isso, que é a cantora Thalita, que basicamente todas as canções dela, ela tirou melodias de rock dos anos 80 e colocou letras cristãs e ficou legal, porque tipo, combina com o timbre, com o tipo de voz dela. Mas assim, ela fez versões. Não é necessariamente um plágio, tá? Não é necessariamente assim uma cópia descarada, porque ela entregou uma mensagem diferente, mas era a mesma melodia, ela não criou a melodia, sabe? E aí muitas vezes você está cantando lá, Jesus, teu amor é tão grande. Algumas pessoas vão lembrar do KLB, né? Mas não é KLB, é Creedence Revival, é uma banda oitentista de rock. Então isso acontece demais. A Thalita, inclusive, ela equivale no meio evangélico ao que o calcinha preta é para o forró, porque o calcinha preta também ele não faz melodia, né? Ele pega um monte de melodias do rock dos anos 80, muda o ritmo, coloca uma letrinha melosa falando de amor, né? E o pessoal consome, né? O pessoal gosta. Vai fazer o quê, cara? O pessoal gosta dessas coisas. E então, uma boa parte da música gospel é voluntária ou involuntariamente cover de músicas seculares. Aí você pensa, não, eu só ouço música evangélica. Cara, você ouve música secular, você não sabe que você ouve, mas você ouve. E às vezes você até gosta. Então, eu sou mais da linha de, eu vou olhar o que tem de verdade nisso aqui e vou ficar. E eu também entendo que, da mesma forma que adoração é diferente de música, eu entendo que a música não necessariamente é a letra. Então, você pode ter uma melodia bonita, que aquilo por si tem valor estético, por estar refletindo na canção uma beleza que faz parte da própria estrutura da realidade, assim como a gente abordou levemente num outro estudo a questão de como os modos gregos eles têm uma relação sobre por exemplo, identificar de onde é que aquela música veio, qual a região em que ela foi produzida, né? E se você for estudar isso um pouco mais a fundo, até o efeito psicológico que tem, o tipo de emoção que evoca cada um dos modos gregos, isso faz parte da estrutura da realidade, isso não é uma coisa que você escolhe. Um modo lócreo, ele sempre vai soar como uma canção de filme de terror. Não tem o que fazer, a proporção matemática é aquela. Enquanto que um modo, sei lá, lídio, ele vai trazer uma evocação, tipo, Gabriela Rocha gosta muito de lídio, sabe? Dá uma ideia assim de ascensão, de uma coisa espiritual. Enfim. Então, eu não vou negar que a beleza que está escrita na própria realidade que Deus criou, que ela não é beleza só porque o cara colocou uma letra meio ruim. Eu meio que relevo a letra lá, mais ou menos, e às vezes dá para passar, às vezes não, né? O valor estético ele não implica em valor de ensino, e o valor de ensino também nem sempre implica em valor estético, porque você pode estar ensinando uma letra maravilhosa com uma melodia meio capenga. Eu vi uma vez, quem foi que falou sobre isso, cara? Deixa eu ver se eu lembro. Acho que foi o Iago Martins, num vídeo do 2D de Teologia, falando sobre uma banda de um amigo dele, que era uma banda de rock assim, bem pauleira, e eles falaram, olha, dá uma lida aqui na letra da gente, vê se tem algum erro teológico. O cara leu, não, maravilhoso, lindo aqui, perfeito. Só que quando ele foi ouvir a música era tipo os vomitadores de presunto, né? E aí não dava para entender o que o cara estava dizendo, porque esteticamente não estava legal. Então, sabe, eu às vezes sou meio... Fica com o que é bom, tá? Pega o que for bom. Então, foram 3 pontos. Música secular e música gospel basicamente não tem muita diferença. Boa parte da música gospel é cover. Adoração é diferente de música. Música é diferente de letra, porque o valor estético não implica em valor de ensino. E agora nós temos um outro problema, irmãos, ou talvez uma solução. Eu não sei quantos de vocês estão ligados aí na evolução das inteligências artificiais, na parte da arte, mas já tem sites em que você pode pegar um trecho de texto, sei lá, pega um trecho da Bíblia. Eu não sei o que eu vou ouvir aqui de música. Pega a minha dica. Pega um trecho da Bíblia que você gosta, vai num desses sites, tipo o Suno AI, né? Suno AI, ou então vai no Udio, é tipo áudio, só que sem o A, né? Aí lá você escreve o versículo da Bíblia que você quer, você escolhe o estilo musical que vai ser produzido, com instrumental e com voz, ele te gera uma música gospel automática. É muito legal, cara.
eu achei interessante. Talvez a gente consiga resolver essa questão de o que ouvir a partir de um uso racional das inteligências artificiais. Não sei, né? Estou jogando aqui um verde para ver se eu colho maduro. Então, recapitulando. A música Huckmacher do Palavra Antiga, ela utiliza referências culturais, filosóficas e teológicas, destacando a necessidade de uma percepção espiritual integral, em que a verdade de Deus ela permeia o todo das coisas. Enquanto que, muitas vezes, a sociedade secular em que a gente está, ela é cega, surda para as verdades divinas. Então, isso aqui talvez te sirva para você olhar de um jeito diferente para aquilo que você ouve, aquilo que você consome, porque aquilo que você deseja ler, ouvir, assistir, toda vez que procuro para mim algo para ler, ouvir, olhar e dizer, Senhor sabe o que eu quero. É por aí. Deus, ele manja dos paranauês de como satisfazer esteticamente a nossa alma e também nos levar em direção às mansões celestiais. Que isso sirva para você pensar um pouquinho quando você estiver lendo, quando você estiver assistindo algo, quando você estiver ouvindo uma música. Olha, do que esse cara está falando, né? E se você estiver muito desconfiado, as coisas que estão aqui me cercando, eu estou tendo dificuldade de filtrar, vai por mim, usa a inteligência artificial que tem uns resultados muito interessantes. Eu já coloquei algumas das músicas que eu criei a partir de uma inteligência artificial em um grupo lá do meu Telegram e, assim, cara, tá ficando interessante, sabe? Deus abençoe a todos. A gente termina por aqui.